São Bernardo, Graciliano Ramos, parte 5, 26. Fui indo sempre de mal a pior. Tive a impressão de que me achava doente, muito doente. Fastio, inquietação constante e raiva. Madalena, Padilha, Dona Glória, que trempe. O meu desejo era pegar Madalena e dar-lhe pancada até no céu da boca. Pancada em Dona Glória também, que tinha gasto anos trabalhando como cavalo de matuto para criar aquela cobrinha. Os fatos mais significantes avultavam em demasia. Um gesto, uma palavra à toa logo me despertavam suspeitas. Mulher de escola normal. O Silveira me tinha prevenido, indiretamente. Agora era aguentar as consequências da topada para não ser besta. Aguentar, ora, aguentar. Eu ia lá continuar a aguentar semelhante desgraça. O que me faltava era uma prova. Entrar no quarto de supetão e vê-la na cama com o outro. Atormentava-me a ideia de surpreendê-la. Comecei a mexer-lhe nas malas, nos livros e a abrir-lhe a correspondência. Madalena chorou, gritou, teve um ataque de nervos. Depois vieram outros ataques, outros choros, outros gritos. Choveram descomposturas e a minha vida se tornou um inferno. Um dia, de passagem pela fazenda, o Dr. Magalhães almoçou comigo. Espreitando, notei que as amabilidades dele para Madalena foram excessivas. Efetivamente, nas palavras que disseram, não descobri mau sentido. A intenção era nos modos, nos olhares, nos sorrisos. Houve, segundo me pareceu, cochichos e movimentos equívocos. À noite não consegui dormir. Passei horas sentado, odiando Madalena, que se enroscava num canto da cama, as pernas encolhidas, apertando o estômago. Com o Dr. Magalhães, homem idoso. Considerei que também eu era um homem idoso. Esfreguei a barba, triste. Em parte a culpa era minha, não me tratava, ocupado com o diabo da lavoura. Ficava 3, 4 dias sem raspar a cara, e quando voltava do serviço, trazia lama até nos olhos. Dei por visto um porco. Metia-me em água quente, mas não havia esfregação que tirasse aquilo tudo. Que mãos enormes! As palmas eram enormes, gretadas, calosas, duras como casco de cavalo, e os dedos eram também enormes, curtos e grossos. Acariciar uma fêmea com semelhantes mãos. As do Dr. Magalhães, homem de pena, eram macias como pelica, e as unhas bem aparadas certamente não arranhavam. Se ele só pegava em altos... Madalena ressonava, tão franzina, tão delicada, ultimamente ia emagrecendo. Levantei-me e aproximei-me da luz. As minhas mãos eram realmente enormes. Fui ao espelho, muito feio, o Dr. Magalhães. Mas eu, naquela vida dos 2000 diabos, berrando com os caboclos o dia inteiro ao sol, estava medonho, queimado. Que sobrancelhas! O cabelo era grisalho, mas a barba embranquecia. Sem me barbear, que desleixo! No dia seguinte, encontrei Madalena escrevendo. Avizinhei-me nas pontas dos pés e li o endereço de Azevedo Gondim. Faz favor de mostrar isso? Madalena agarrou uma folha que ainda não havia sido dobrada. Não tem que ver, só interessa a mim. Perfeitamente, mas é bom mostrar. Faz favor. Já não lhe disse que só interessa a mim, que a relia. Mostra a carta, insisti, segurando-a pelos ombros. Madalena defendia-se, ora levantando o papel com os braços estirados, ora escondendo-o atrás das costas. Vá para o inferno, trate de sua vida. Aquela resistência enfureceu-me. Deixa ver a carta, galinha. Madalena desprendeu-se e entrou a correr pelo quarto, gritando, canalha! Dona Glória chegou à porta assustada. Pelo amor de Deus, estão ouvindo lá fora. Perdi a cabeça. Vá amolar a puta que a pariu, está louca. Aí, com a sua cara de santa, é isto, puta que a pariu. E se achar ruim, rua. A senhora e a boa da sua sobrinha. Compreende? Puta que pariu as duas. Dona Glória fugiu com um lenço nos olhos. Miserável, bradou Madalena. E eu só sabia dizer, mostra a carta, perua. Madalena rasgou o papel em pedacinhos e atirou-os pela janela. Miserável! Saiu como um redemoinho. No corredor ainda gritou, assassino! Atordoado, murmurei, cachorra! E fiquei olhando os pedaços de papel que na manhã do vento esvoaçavam pelo jardim, entre as folhas das roseiras, longe, no salão ou na cozinha. Madalena continuava a gritar, assassino! Os outros nomes feios que ela havia dito não tinham significação. Aquele tinha uma significação. Era o que me atormentava. Mulheres, criaturas sensíveis, não devem meter-se em negócios de homens.
Antes dela, a única pessoa que na tábua da venta me taxou de assassino foi Costa Brito, pela seção livre da Gazeta, justamente quando acabava de dar-lhe o troco. Tinha-me encangado a Madalena, canga infeliz. Não era melhor que eu tivesse quebrado uma perna? Mais vale uma boa amigação que certos casamentos. Assassino, como achara ela uma ofensa tão inesperada? Acaso? Ou teria lido o jornal do Brito? O mais provável era Padilha haver referido alguns mexericos que por aí circulam. Sim, senhor, estava o Padilha mudado em indivíduo capaz de fazer mal. Que graça, o Padilha. Recordei-me do caso da Jaqueira, mas a recordação desapareceu, e assim comecei a dizer mentalmente: assassino, assassino. Encolerizei-me por estar perdendo tempo com tolices. Madalena, Dona Glória, Padilha, puta que a pariu a todos! Ali malucando, e a gente do eito à vontade cobrindo o mato. Espreguicei-me uma noite sem dormir, depois estremeci e olhei as mãos. As minhas mãos eram enormes com efeito. O Jaqueira, ah sim, tinha sido anos atrás. De repente achei que Madalena estava sendo ingrata com o pobre do Casimiro Lopes. Afinal, assassino, que sabia ela da minha vida, nunca lhe fiz confidências. Cada qual tem os seus segredos. Seria interessante se andássemos dizendo tudo uns aos outros. Cada um tem os seus achaques. Madalena, que vinha da escola normal, devia ter muitos. Podia eu conhecer o passado dela? O presente era ruim, via-se que era ruim. Ainda em cima, ingrata, Casimiro Lopes levava o filho dela para o alpendre e embalava-o, cantando, aboiando. Que trapalhada, que confusão! Ela não tinha chamado assassina Casimiro Lopes, mas a mim. Naquele momento, porém, não vi nas minhas ideias nenhuma incoerência, e não me espantaria se me afirmassem que eu e Casimiro Lopes éramos uma só pessoa. O Padilha, cabra ruim é que desgraça um homem. Quem havia de supor que o Jaqueira... Outra vez o Jaqueira. Aqui vai, resumido, o caso do Jaqueira. Jaqueira era um sujeito empambado, e os moleques, as quengas de pote e esteira batiam nele. Jaqueira recebia as pancadas e resmungava: um dia eu mato um peste. Toda a gente dormia com a mulher de Jaqueira. Era só empurrar a porta. Se a mulher não abria logo, Jaqueira ia abrir, bocejando e ameaçando. Um dia eu mato um peste. Matou. Escondeu-se por detrás de um pau e descarregou a lazarina bem no coração de um freguês. No júri, cortaram a cabeça por 6 votos. Patifaria. Saiu da cadeia e tornou-se um cidadão respeitado. Nunca mais ninguém buliu com o Jaqueira. 27. Quando serenei, pareceu-me que houvera barulho sem motivo. O Dr. Magalhães tinha feitio para dirigir amabilidades a qualquer senhora sem que ninguém desconfiasse dele. E o papel endereçado ao Gondim devia ser literatura para a composição. Não era senão isso, coisas tão fúteis e, em consequência, um arranca-rabo estúpido, com desaforo grosso. Maria das Dores ouvindo, seu Ribeiro ouvindo, sebo. Madalena era honesta, claro, não mostrara o papel para não dar o braço a torcer, por dignidade, claríssimo, ciúme, idiota. Mas bem comportada que ela só num convento, circunspecta, sem nó pelas costas e caridosa de quebra, até com os bichinhos do mato. A respeito de pensamento nada se sabia, que no pensamento de outra pessoa ninguém vai. Mas quanto a palavras e obras, era inatacável. Podia ter me dito insultos piores. Pior que assassino? Muito duro. Mas não me queixava dela, queixava-me do Padilha, aquele descarado. Depois da violência da manhã, sentia-me cheio de otimismo, e a brutalidade que há em mim virava-se para o mestre-escola. Sem vergonha. Era despedido. À tarde fui tratar disso. Padilha ofereceu-me a cadeira, sentou-se num tamborete e sério, em atitude de galinha assada. Às suas ordens, seu Paulo Honório. Uma notícia desagradável, não preciso mais dos seus serviços. Por quê? Disse Padilha aturdido. Que foi que eu fiz? Ora essa, pergunta a mim. Você deve saber o que fez. Não fiz nada. Que é que havia de fazer, trancado? A minha sujeição é maior que a dos presos da cadeia. Não saio, se me afasto 20 passos, é com o Casimiro no cós das calças. Que foi que eu fiz? Aponte uma falta. Não dou explicações. Padilha baixou a cabeça. Está certo. Sempre na linha. E por fim, uma desta. Entra ano, sai ano, e o trouxa do empregado no toco. Direito como um fuso, cumprindo as obrigações, procurando agradar. Quando espera aumento de ordenado, lá vem pontapé. Levantou-se. Dê-me ao menos alguns dias para arrumar os troços e cavar um osso.
Eu não posso sair assim, com uma mão atrás, outra adiante. Ergui-me também. Tem um mês para se retirar. Muito obrigado, balbuciou Padilha. A gente ainda deve agradecer. Bem feito. Se eu não servisse de espoleta à sua mulher, não acontecia isto. Indignou-se. Espoleta? Vá buscar um livro, seu Padilha. Eu ia. Traga papel, seu Padilha. Eu trazia. Copie esta página, seu Padilha. Eu copiava. Apanhe umas laranjas, seu Padilha. Até apanhar laranjas. Espoleta. Aquela mulher foi a causa da minha desgraça. Emende a língua, ordenei. Que foi que eu disse? Que era espoleta. Era. Por isso o senhor me demite. Nada. O que há é que você anda fazendo fuxicos, homem. Andava intrigando o homem. Andava tecendo enredos, homem. Luiz Padilha embatucou, depois de um fôlego. Quais são as intrigas, os fuxicos, os enredos? O senhor não mostra um. Eu sou culpado de sua mulher ter ideias avançadas? Se é isso. Não, não é isso. Então não sei. Escute, Padilha. Eu estou pegando 50 anos e tenho corrido o mundo. Você me bota papa na língua, não. Vejo muita coisa e fecho os olhos, filho de Deus. Se eu afirmo que você vivia com fuxicos, é porque você vivia com fuxicos. Padilha catava pulgas. Pois diga, a minha consciência não me acusa. Diga, quando a gente sabe, diz. Deixe de chove não molha, repliquei, troçando com ele. Você não contou invenções a Madalena? Você não falou de mim? Falou ou não falou? Não falei não, seu Paulo. Se eu não sei nada... Tira o cavalo da chuva, rapaz. Eu ouvi. Padilha encabulou. Está bem. Se o senhor ouviu, não discutimos. Naturalmente ouviu o que eu não disse. Ouviu o que você disse. Não teme. Tenho bom ouvido. Se ouviu, concedeu Padilha, foi a história da morte do Mendonça. Dona Madalena já sabia. Sabia o quê? O que o povo resmunga. Calúnias. Eu expliquei tudo e defendi o senhor. Dona Madalena, isso é um caso antigo. E mexer nele não dá vida a ninguém. O velho Mendonça era um postema. Furtava as terras dos vizinhos. Quanto ao que espalham por aí, não acredite. São aleives. Seu Paulo tem bom coração e incapaz de matar um pinto. Lembrei-me da briga da manhã. Exatamente o que eu tinha presumido. Mexericos daquele traste. Oh, Padilha, por que foi que você disse que Madalena era a causa da sua desgraça? E o senhor quer negar? Se não fosse ela, eu não perdi o emprego. Foi ela. E veja, senhor, eu não gostava daquilo. Muitas vezes opinei sem rebuço. Dona Madalena, seu Paulo embirra com o socialismo. É melhor a senhora deixar de novidade. Essas conversas não servem. Está aí, papagaio come milho. Periquito leva a fama. O periquito sou eu. Fraquejei. Que diabo discutiam vocês? O meu ciúme tinha se tornado público. Padilha sorriu e respondeu, hipócrita. Literatura, política, artes, religião. Uma senhora inteligente, a Dona Madalena, e instruída. É uma biblioteca. Afinal, eu estou chovendo no molhado. O senhor, melhor que eu, conhece a mulher que possui. 28. O senhor conhece a mulher que possui. Que frase. Padilha sabia alguma coisa. Saberia? Ou teria falado à toa? Conjecturas. O que eu desejava era ter uma certeza e acabar depressa com aquilo. Sim ou não. O senhor conhece a mulher que possui. Conhecia nada. Era justamente o que me tirava o apetite. Viver com uma pessoa na mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama e perceber ao cabo de anos que era uma estranha. Meu Deus, mas se eu ignoro o que há em mim, se esqueci muitos dos meus atos e nem sei o que sentia naqueles meses compridos de tortura. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar de sabores. Será? Não será? Se eu tivesse uma prova de que Madalena era inocente, dar-lhe uma vida como ela nem imaginava. Comprar-lhe-ia vestidos que nunca mais acabariam, chapéus caros, dúzias de meias de seda. Seria atencioso, muito atencioso, e chamaria os melhores médicos da capital para curar-lhe a palidez e a magrena. Consentiria que ela oferecesse roupa às mulheres dos trabalhadores. E se eu soubesse que ela me traía... se eu soubesse que ela me traía, matava. Abria-lhe a veia do pescoço devagar para o sangue correr um dia inteiro. Mas logo me enjoava do pensamento feroz. Que rendia isso? Um crime inútil. Era melhor abandoná-la, deixá-la sofrer. E quando ela tivesse viajado pelos hospitais, quando vagasse pelas ruas faminta, esfrangalhada, com os ossos furando a pele, costuras de operação e marcas de feridas no corpo, dar-lhe uma esmola, pelo amor de Deus. Seria? Não seria? Insignificâncias.
No meio das canseiras a morte chega, o diabo carrega a gente, os amigos entortam um focinho na hora do enterro, depois esquecem até os pirões que filaram. Que me importavam as opiniões do Padilha, do seu Ribeiro, de Dona Glória, de Marciano, Casimiro Lopes é que não tinha opinião. Quem me dera ser como Casimiro Lopes. Isto vai mal, Casimiro, dizia eu com os olhos. Casimiro Lopes concordava, erguendo os ombros. 29. Quando as dúvidas se tornavam insuportáveis, vinha minha necessidade de afirmar. Madalena tinha mãe encoberta, indubitavelmente. Indubitavelmente. Compreendem? Indubitavelmente. As repetições continuadas traziam-me uma espécie de certeza. Esfregava as mãos. Indubitavelmente. Antes isso que oscilar de um lado para o outro. Via-se muito bem que Dona Glória era alcoviteira. Passadas mansinhas, olhos baixos, voz sumida, estava mesmo a preceito para alcoviteira. Antigamente devia ter dado com os burros na água, alcoviteira, desencaminhara a sobrinha, sempre de acordo, aquelas duas éguas. Enfim, o Padilha tinha sido até camarada. Monologava com raiva. Obrigado, Padilha. Sim, senhor, boa bisca. Não havia gato nem cachorro em São Bernardo que ignorasse o procedimento dela. Aquela mulher foi a causa da minha desgraça. Que falta de respeito. Ah, quem atire semelhante heresia em cima de uma senhora casada nas barbas do marido? Ah, não há. Querem mais claro? Padre Silvestre passou por São Bernardo e eu fiquei de orelha em pé desconfiado. Deus me perdoe. Desconfiei. Cavalo amarrado também come. A infelicidade deu um pulo medonho. Notei que Madalena namorava os caboclos da lavoura. Os caboclos, sim, senhor. Às vezes o bom senso me puxava as orelhas. Baixo fogo, sendeiro. E isso não tem pé nem cabeça. Realmente uma criatura branca, bem lavada, bem vestida, bem engomada, bem aprendida, não ia encostar-se àqueles brutos escuros, sujos, fedorentos, a pituim. Os meus olhos me enganavam. Mas se os olhos me enganavam, em que me havia de fiar então? Se eu via um trabalhador de enxada fazer um aceno a ela, com esforço e procurando distração conseguia reprimir-me. Era intuitivo que o aceno não podia ser para ela. Não podia. Ora, não podia. Mulher não vai com carrapato porque não sabe qual é o macho. Uma tarde em que a velha Margarida subiu a ladeira a vara e a remo para visitar-nos, vigiei uma hora, com receio de que a pobre fosse portadora de alguma carta. Creio que estava quase maluco. 30. À noite parecia-me ouvir passos no jardim. Por que diabo aquele tubarão não ladrava? O safado do cachorro ia perdendo o faro. Erguia-me, pegava o rifle, soprava a luz, abria a janela. Quem está aí? Seria inimigo. Gente dos Gama, do Pereira, do Fidelis. Pouco provável. As ameaças tinham cessado. Eu e Casimiro Lopes criávamos ferrugem. Instintivamente resguardava-me colado à parede. Julgava distinguir um vulto. Quem está aí? É o bicho de fôlego ou é a marmota? Não responde não. E lá ia no silêncio um tiro que assustava os moradores. Fazia a Madalena saltar da cama gritando. Fechava a janela e acendia o candeeiro. Que foi? Gemia Madalena aterrada. São os seus parceiros que andam rondando a casa. Mas não tem dúvida, qualquer dia fica um diabo aí estirado. Madalena abraçava-se aos travesseiros soluçando. Um assobio longe. Algum sinal convencionado. É assobio ou não é? Marcou entrevista aqui no quarto, em cima de mim? É só o que falta. Quer que eu saia? Se quer que eu saia, é dizer, não se acanhe. Madalena chorava como uma fonte. Entristecia-me, grosseiro, monstruosamente grosseiro. E se as passadas de assobio não fossem para a causa dela? Ah, sendo assim, eu picado para a linguiça não pagava o que devia. E se as passadas e os assobios não existissem? Lembrava-me de uma noite em que me aperreei de verdade e puxei a lambedeira, com medo de um rato. Há neste mundo cada engano, e decidi a corrigir-me. Vamos deixar de choradeira. Lá por assobiarem no pomar e passearem no jardim, não é preciso a senhora se desmanchar em água. É melhor acabar com essa cavilação. Madalena chorava, chorava, até que por fim, cansada de chorar, pegava num sono. Encolhia-me à beira da cama para evitar o contato dela. Quando ia adormecendo, percebia o ranger de chave em fechadura e o rumor de telhas arrastadas. Despertava num sobressalto e continha a respiração. Quem estaria futucando portas? Quem estaria destelhando a casa? Aproximava-me de Madalena, olhava-lhe o rosto. Teria ouvido ou estaria a fingir que dormia? Levantava-me, arrastava uma cadeira, sentava-me. Madalena ressonava. Com certeza ninguém tinha bolido na fechadura nem telhas. Maluqueiras de sonho.
Talvez as pisadas também tivessem sido abusão de sonho. Um pesadelo, isso, um pesadelo. Era possível que o assobio fosse grito de coruja. Uma pancada no relógio da sala. Que horas seriam? Meia, uma e meia, ou metade de qualquer outra hora. Não podia dormir. Contava de 1 a 100 e dobrava o dedo mindinho. Contava de 100 a 200, dobrava o seu vizinho, assim por diante, até completar 1000 e ter as 2 mãos fechadas. Depois contava 100 e soltava o dedo grande, mais 100 o fura-bolo. E quando chegava a 2000, as 2 mãos estavam abertas. Repetia a leseira. Imaginava para cada dedo que se movia um conto de réis de lucro no balanço, o que me rendia fortuna imensa, tão grande que me enjoava dela e interrompia a contagem. Segunda pancada no relógio. 1 hora, 1 e meia, só vendo. Erguia-me, pisava com força. Madalena continuava a dormir. Destrancava e trancava a porta do corredor. Tornava a destrancar, tornava a trancar. E examinava o rosto de Madalena. Que sono! Ali descansada, e eu me roendo por dentro. Descansada como se tudo estivesse muito direito. Tinha desejo de acordá-la, recomeçar a contenda em que vivíamos. Dormir assim, quando eu estava preocupado, seriamente preocupado, não era justo. Preocupado com o quê? Afinal, que fazia ali, com a mão na chave e os olhos esbugalhados para Madalena? Por que diabo estou mexendo nisso? Ah, sim, ver as horas. Empurrava a porta, atravessava o corredor, entrava na sala de jantar. Sempre era alguma coisa saber as horas. Sentava-me no meu lugar à mesa. No começo das nossas desavenças, todas as noites aqui me sentava, arengando com Madalena. Tínhamos desperdiçado tantas palavras. Para que serve a gente discutir? Explicar-se para quê? Para que, realmente, o que eu dizia era simples, direto, e procurava debalde em minha mulher concisão e clareza. Usar aquele vocabulário vasto, cheio de ciladas, não me seria possível. E se ela tentava empregar a minha linguagem resumida, matuta, as expressões mais inofensivas e concretas eram para mim semelhantes às cobras. Faziam voltas, picavam e tinham significação venenosa. 31. Uma tarde subi à torre da igreja e fui ver Marciano procurar corujas. Algumas se haviam alojado no forro, e à noite era cada pio de rebentar os ouvidos da gente. Eu desejava assistir à extinção daquelas aves amaldiçoadas. Lá de cima escutava o brilho que Marciano invisível fazia, e pelas 4 janelinhas abertas aos 4 cantos do céu contemplava a paisagem. Por uma delas vi embaixo um pedaço do escritório, uma banca e sentada à banca minha mulher escrevendo. Com um ligeiro desvio de olhos, afastava a cena familiar e corriqueira. Divisava o oitão da casa, portas, janelas, a casa de Dona Glória, um canto da sala de jantar. Levantava a cabeça e o horizonte compunha-se de telhas, argamassa, lambrequins. Mais para cima, campos, serra, nuvens. O capim-gordura tinha virado grama, e os bois que pastavam nele eram como brinquedos de celuloide. O algodoal galgava colinas, descia, tornava a mostrar-se mais longe, desbotado. Numa clareira de mata escura quase negra, desmaiavam na sombra figurinhas de lenhadores. Uma coruja gritava, e Marciano surgia de esconderijos cheios de treva. O pichain branco de teias de aranha. Mais uma. É um corujão da peste, seu Paulo. Eu fungava. Em que estará pensando aquela burra? Escrevendo, que estupidez. Rosa do Marciano atravessava o riacho, erguia as saias até a cintura. Depois que passava o lugar mais fundo, ia baixando as saias. Alcançava a margem, ficava um instante de pernas abertas, escorrendo água, e a saia torcendo-se, com o remeleixo de bunda, que era mesmo uma tentação. A distância arredondava e o sol dourava cocorudos de montes. Pareciam extraordinárias cabeças de santos. Se aquela mosca morta prestasse e tivesse juízo, estaria aqui aproveitando esta catervagem de belezas. Ali, pelos cafus, descia as escadas bastante satisfeito. Apesar de ser um indivíduo medianamente impressionável, conheci-me de que este mundo não é mau. 15 metros acima do solo, experimentamos a vaga sensação de ter crescido 15 metros. E quando assim, agigantados, vemos rebanhos numerosos a nossos pés, plantações estirando-se por terras largas, tudo nosso, e avistamos a fumaça que se eleva de casas nossas, onde vive gente que nos teme, respeita e talvez até nos ame, porque depende de nós. Uma grande serenidade nos envolve. Sentimos-nos bons, sentimos-nos fortes, e se há ali perto inimigos morrendo, sejam embora inimigos de pouca monta, que o moleque devasta a cacete. A convicção que temos da nossa fortaleza torna-se estável e aumenta. Diante disto,
Uma boneca, traçando linhas invisíveis num papel, apenas visível merece pequena consideração. Desci, pois, as escadas, em paz com Deus e com os homens, e esperava que aqueles pios infames me deixassem, enfim, tranquilo. Matutando, penetrei no jardim e encaminhei-me ao pomar, fazendo tensão de ver se a poda estava em regra. Defronte do escritório, descobri no chão uma folha de prosa, com certeza trazida pelo vento. Apanhei-a e corri à vista, sem interesse, pela bonita letra redonda de Madalena. Francamente, não entendi. Encontrei diversas palavras desconhecidas, outras conhecidas de vista, e a disposição delas terrivelmente atrapalhada. Muito me dificultava a compreensão. Talvez aquilo fosse bem feito, pois minha mulher sabia gramática por baixo da água e era fecunda em riscos e entrelinhas, mas estavam riscados períodos certos, e em vão tentei justificar as emendas. Ocultar com artifícios o que deve ser evidente. Passeando entre as laranjeiras, esqueci a poda, reli o papel e agadanhei ideias indefinidas que se baralham, mas que me trouxeram um arrepio. Diabo! Aquilo era trecho de carta, e de carta a homem. Não estava lá o nome do destinatário, faltava o princípio, mas era carta a homem, sem dúvida. Li a folha pela terceira vez, atordoado, detendo-me nas expressões claras e procurando adivinhar a significação dos termos obscuros. Está aqui a prova, balbuciei assombrado. A quem serão dirigidas estas porcarias? As suspeitas voaram por cima de João Nogueira, do Dr. Magalhães, de Azevedo Gondim, do Silveira da Escola Normal. Reli a carta um pelotão de vezes, e enquanto lia praguejava como um condenado, e as fontes me latejavam. Afinal a noite caiu, não enxerguei mais as letras. Sim, senhor, carta a homem. Estive um tempão caminhando debaixo das fruteiras. Eu sou algum marciano, bando de filhos das putas. E voltei furioso, decidido a acabar depressa com aquela infelicidade. Zumbiam-me os ouvidos, dançavam-me listras vermelhas diante dos olhos. Ia tão cego que bati com as ventas em Madalena, que saía da igreja. Meia volta! Gritei segurando-lhe um braço. Temos negócio. Ainda? Perguntou Madalena. E deixou-se levar para a escuridão da sacristia. Acendi uma vela encostando-me à mesa carregada de santos, sobre o estrado onde Padre Silvestre se paramenta em dias de missa. Que estava fazendo aqui? Rezando. É capaz de dizer que estava rezando. Ainda? Repetiu Madalena. Esperei que ela me sacudisse desaforos, mas enganei-me. Pôs-se a observar-me como se quisesse comer com os olhos muito abertos. Ferviam dentro de mim violências desmedidas. As minhas mãos tremiam, agitavam-se em direção a Madalena. Apertei-as para conter os movimentos e com os queixos contraídos. A senhora escreveu uma carta. O vento frio da serra entrava pela janela, mordia minhas orelhas, eu sentia calor. A porta gemia, de quando em quando dava no batente pancadas coléricas. Depois continuava a gemer. Aquilo me irritava, mas não me veio a ideia de fechá-la. Madalena estava como se não ouvisse nada. E eu dirigindo-me a ela, a uma litografia pendurada à parede. Cuidam que isto vai ficar assim? O pequeno, mais velho do marciano, entrou nas pontas dos pés. Sem me voltar para ele, bradei. Vai-te embora! O menino aproximou-se da janela. Vai-te embora! Berrei de novo. Provavelmente o meu aspecto lhe causou estranheza. Balbuciou. Fechar a igreja, seu Paulo. Percebi que os meus modos eram desarrazoados e respondi com simulada brandura. Perfeitamente. Volta mais tarde, ainda é cedo. 9 horas no relógio da sacristia. O nordeste começou a soprar e a porta bateu com fúria. Mergulhei os dedos nos cabelos. Que estás fazendo, peste? O cabrito fugiu. Nem sei quanto tempo estive ali, em pé. A minha raiva se transformava em angústia. A angústia se transformava em cansaço. Para quem era a carta? E olhava alternadamente Madalena e os santos do oratório. Os santos não sabiam. Madalena não quis responder. O que me espantava era a tranquilidade que havia no rosto dela. Eu tinha chegado fervendo, projetando matá-la. Podia viver com a autora de semelhante maroteira? À medida, porém, que as horas se passavam, sentia-me cair num estado de perplexidade e covardia. As imagens de gesso não se importavam com a minha aflição, e Madalena tinha quase a impassibilidade delas. Por que estaria assim tão calma? Afirmei a mim mesmo que matá-la era ação justa. Para que deixar viva mulher tão cheia de culpa? Quando ela morresse, eu lhe perdoaria os defeitos. As minhas mãos contraíam-se, moviam-se para ela, mas agora as contrações eram fracas e espaçadas. Fale! Exclamei com voz mal segura. Para quê? Há uma carta, eu preciso saber, compreende? Meti a mão no bolso e apresentei-lhe a folha, já amarrotada e suja. Madalena estendeu-a sobre a mesa, examinou-a, afastou-a para um lado.
Então, já li. A vela acabou-se. Acendi outra e fiquei com o fósforo entre os dedos até queimar-me. Diga alguma coisa. Pareceu-me que havia ali um equívoco e que se Madalena quisesse tudo se esclarecia. O coração dava-me coices desesperados. Desejei doidamente convencer-me da inocência dela. Para quê? Murmurou Madalena. Há 3 anos vivemos uma vida horrível. Quando procuramos entender-nos, já temos a certeza de que acabamos brigando. Mas a carta... Madalena apanhou o papel, dobrou-o e entregou-mo. O resto está no escritório, na minha banca. Provavelmente esta folha voou para o jardim quando eu escrevi. A quem? Você verá. Está em cima da banca. Não é caso para barulho, você verá. Bem, respirei. Que fadiga. Você me perdoa os desgostos que lhe dei, Paulo. Julgo que tive as minhas razões. Não se trata disso. Perdoa. Rosnei um monossílabo. O que estragou tudo foi esse ciúme, Paulo. Palavras de arrependimento vieram à minha boca. Engoli-as, forçado por um orgulho estúpido. Muitas vezes, por falta de um grito, se perde uma boiada. Seja amigo de minha tia, Paulo. Quando desaparecer essa quisilha, você reconhecerá que ela é boa pessoa. Eu era tão bruto com a pobre velha. Consequência desse mal-entendido. Ela também tem culpa, um bocado ranzinza. Seu Ribeiro é trabalhador e honesto, você não acha? Acho. Antigamente deu carta e se jogou de mão. Hoje é refúgio. Um sujeito decente, coitado. E o Padilha? Ah, não. Um herdeiro. Nem está direito você torcer por ele. Safadíssimo. Paciência. O Marciano. Você é rigoroso com o Marciano, Paulo. Ora essa, exclamei, enfadado. Que rosário. Não se zangue, disse Madalena sem erguer a voz. O que eu queria... Sentei-me num banco. O que eu queria era que ela me livrasse daquelas dúvidas. O que é que você queria? Perguntou Madalena, sentando-se também. Sei lá. E encolhi-me, as mãos pesadas sobre os joelhos. Madalena com um ar meio sério, meio de brincadeira. Se eu morrer de repente? Que história é essa, mulher? Lembrança fora de propósito. Por que não? Quem sabe qual há de ser o meu fim? Se eu morrer de repente. Acabe com isso, criatura. Para que falar nessas coisas? Ofereço os meus vestidos à família de Mestre Caetano e à Rosa. Distribuo os livros com seu Ribeiro, o Padilha e o Gondim. Levantei-me impaciente. Que conversa sem jeito! E agarrei-me a um assunto agradável para afugentar aquelas ideias tristes. Estou com vontade de viajar. Sentei-me novamente. Animei-me, acendi um cigarro. Depois da safra, deixe o seu Ribeiro tomando conta da fazenda. Vamos à Bahia ou ao Rio. O Rio é melhor. Passamos uns meses descansando. Você cura a macacoa do estômago. Engorda e se distrai. É bom a gente arejar. A vida inteira neste buraco, trabalhando como negro. E damos um salto a São Paulo. Valeu? Madalena, olhando a luz que tremia, agitando sombras nas paredes, saiu-se com esta. Hoje pela manhã já via na mata alguns paus d'arco com flores. Contei uns 4. Daqui a uma semana estão lindos. É pena que as flores caiam tão depressa. Efetivamente, resmunguei procurando relacionar o Rio e São Paulo com os paus d'arco. E que me diz da viagem? Madalena tinha os olhos presos na vela. Sim, estive rezando. Rezando propriamente, não. Que rezar não sei. Falta de tempo. Meu Deus, como andava aquela cabeça. Era a resposta à minha primeira pergunta. Escrevia tanto que os dedos adormeciam. Letras miudinhas para economizar papel. Nas vésperas dos exames dormia 2, 3 horas por noite. Não tinha proteção, compreende? Além de tudo, a nossa casa na levada era úmida e fria. No inverno levava os livros para a cozinha. Podia visitar igrejas? Estudar sempre, sempre, com medo das reprovações. Estava perturbada. Via-se perfeitamente que estava perturbada. Largou outras incoerências. As casas dos moradores lá embaixo também são úmidas e frias. É uma tristeza. Estive rezando por eles. Por vocês todos, rezando. Estive falando só. O relógio da sacristia tocou meia-noite. Meu Deus, já tão tarde. Aqui, tagarelando. Levantou-se e pôs-me a mão no ombro. Adeus, Paulo. Vou descansar. Voltou-se da porta. Esqueça as raivas, Paulo. Porque não acompanhei a pobrezinha? Nem sei. Porque guardava um resto de dignidade besta. Porque ela não me convidou. Porque me invadiu uma grande preguiça. Fiquei remoendo as palavras desconexas e os modos esquisitos de Madalena. Depois pensei na carta que ela havia deixado no escritório, incompleta. Para quem seria? Lá vinha novamente o ciúme. Aquilo ainda causaria infelicidades sem remédio. Pouco a pouco me fui amadornando, até cair num sono embrulhado e penoso. Creio que sonhei com rios cheios e atoleiros. Quando dei acordo de mim, a vela estava apagada e o luar, que eu não tinha visto nascer, entrava pela janela.
A porta continuava a ranger. O nordeste atirava para dentro da sacristia folhas secas que farfalhavam no chão de ladrilhos brancos e pretos. O relógio tinha parado, mas julgo que dormi horas. Galos cantaram, a lua deitou-se, o vento se cansou de gritar à toa e a luz da madrugada veio brincar com as imagens do oratório. Ergui-me, o espinhaço doído da posição incômoda. Estirei os braços, moído, como se tivesse levado uma surra. Saí, dirigi-me ao curral, bebi um copo de leite, conversei um instante com o Marciano sobre as corujas. Em seguida fui passear no pátio, esperando que o dia clareasse de todo. Realmente a mata, enfeitada de paus d'arco, estava uma beleza. 3 anos de casado. Fazia exatamente 1 ano que tinha começado o diabo do ciúme. A serraria apitou. As suíças do seu Ribeiro surgiram a uma janela. Maria das Dores abriu as portas. Casimiro Lopes apareceu com uma braçada de hortaliças. Desci ao açude, derreado, as cadeiras doendo. Que noite! Despi-me entre as bananeiras, meti-me na água, mergulhei e nadei. Quando cheguei a casa, o sol já estava alto. O espinhaço ainda me doía. Que noite! Subindo os degraus da calçada, ouvi gritos horríveis lá dentro. Que diabo de chamego é esse? Entrei apressado, atravessei o corredor do lado direito e no meu quarto dei com algumas pessoas soltando exclamações. Arredei-as e estaquei. Madalena estava estirada na cama, branca, de olhos vidrados, espuma nos cantos da boca. Aproximei-me, tomei-lhe as mãos, duras e frias, toquei-lhe o coração, parado. No soalho havia manchas de líquido e cacos de vidro. Dona Glória, caída no tapete, soluçava, estrebuchando. A ama, com a criança nos braços, choramingava. Maria das Dores gemia. Comecei a friccionar as mãos de Madalena, tentando reanimá-la, e balbuciava. Adeus, nada é impossível. Era uma frase ouvida no campo dias antes e que me voltava, oferecendo uma esperança absurda. Pus um espelho diante da boca de Madalena, levantei-lhe as pálpebras e repetia maquinalmente. Adeus, nada é impossível. Que desastre, senhor Paulo Honório, que irreparável desastre, murmurou seu Ribeiro perto de mim, e Padilha encolhido por trás dele. Num momento como este, a minha obrigação era vir, agradecido, muito agradecido, e encaminhei meu escritório, levado pelo hábito, murmurando sempre, adeus, nada é impossível. Sobre a banca de Madalena estava o envelope de que ela me havia falado. Abri-o. Era uma carta extensa em que se despedia de mim. Lia, saltando pedaços e naturalmente compreendendo pela metade, porque topava a cada passo aqueles palavrões que a minha ignorância evita. Faltava uma página, exatamente a que eu trazia na carteira, entre faturas de cimento e orações contra maleitas que a Rosa, anos atrás, me havia oferecido. Continua.